Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula firme e fortes. Hoje nós vamos continuar com a matéria de Química Orgânica. Na aula passada, nós falamos da nomenclatura dos alcanos ramificados. Vocês estão lembrados? Nós falamos que as ramificações, elas sempre terminam com "-io". Você vai usar o prefixo que indica o número de carbonos que você tem na ramificação com a terminação "-io". Eu espero que todo mundo já tenha decorado os prefixos. 1 carbono, met. 2 carbonos, zet. 3, prop. 4, but. E dos 5 para frente é igual no futebol. Pent, ex, ept, oct, non, dec, dec, dodec. Não muito grandes as cadeias que a gente vai nomear. Hoje nós vamos falar da nomenclatura dos alcenos. Então, olha só, os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, só que como o próprio nome já diz, ó, eles têm uma dupla ligação na cadeia principal. Então, vamos lá. Você vai ter lá uma cadeia principal, que você sabe deve ser a mais longa, e, se possível, a mais reta. Lembrando que se você tiver duas possibilidades de cadeia com o mesmo número de carbonos, você vai escolher aquela que tiver maior número de ramificações, certo? Então, ó, agora eu vou colocar os hidrogênios que estão faltando em cada carbono para completar as 4 ligações. E nós vamos, então, aos passos. Então, ó, primeiro passo, identificar a cadeia principal. Se eu pegar aqui, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu tô vendo que eu posso prolongar a minha cadeia aqui. Aí ela vai dar 7. Ah, mas e se eu fizer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui ela tá maior. Se eu pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. Então, a maior de todas vai ser essa daqui, ó. Que deu 8 carbonos. Opa! 8 carbonos ao todo. Certo? Depois que você identificou a cadeia, como nos alcenos existe a dupla ligação, a dupla prevalece sobre as ramificações.
você vai observar, a dupla está mais próxima da direita ou está mais próxima da esquerda? Então, ela está aqui, ó. Se você começar a contar daqui para cá, ó, 1, 2, 3, a dupla vai estar no carbono 3. Se você começar a contar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, ela vai estar no 5. Então, você vai escolher aquela que fica com o menor número. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, identificou a cadeia principal, numerou a cadeia principal, começa pela extremidade mais próxima da dupla. Beleza. Agora, nós vamos para as ramificações. Eu tenho uma ramificação no carbono 4 e tenho uma ramificação no carbono 6. Então, a ramificação do carbono 4, ela tem quantos carbonos? Olha, 2. Então, como que é o nome dela? Ó, etil. A ramificação do carbono 6, olha, ela tem 3 Hs, mas carbono ela tem quantos? 1. Então, ela é um metil, certo? Então, agora a gente vai dar nome para as ramificações. Coloquem em ordem alfabética ou em ordem de complexidade. Eu acho melhor vocês colocarem em ordem alfabética. Então, o E vem antes do M. Então, eu vou colocar, ó, no carbono 4, eu tenho uma ramificação que se chama etil. No carbono 6, eu tenho uma ramificação que se chama metil, certo? Acabaram-se as ramificações. Então, agora eu vou dar nome para a cadeia principal. Minha cadeia principal tem 8 carbonos, então o prefixo é oct. No carbono 3, olha, a dupla está entre o 3 e o 4. Eu uso o menor número. Então, no carbono 3, eu tenho uma dupla. Você sabe que a dupla é sempre identificada pelo sufixo eno. Então, ó, 8 carbonos, sendo que no carbono 3, você tem uma dupla, oct-3-eno. Ok? Então, os alcenos são super simples de você dar nome, as regras são essas. O que eu fiz? Eu fiz um lembrete para vocês. Acompanha, por favor, aqui comigo, que nós vamos compartilhar aqui a aula que a gente preparou no PowerPoint para vocês. Olha só. Então, ó, vamos lá. Vamos fazer uma revisão geral. Hidrocarbonetos. Ó, a função mais simples da química orgânica é formada pelos hidrocarbonetos, compostos formados, como o próprio nome sugere, somente por carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos são encontrados na natureza na forma líquida, como petróleo, ou gasosa, como o gás natural. São importantes fontes de combustível, mas também muito conhecidos pelo seu potencial poluidor. Então, a nomenclatura geral dos hidrocarbonetos. Olha lá, segundo aí o IUPAC, que é o Instituto Universal de Química Pura e Aplicada, os compostos orgânicos não ramificados recebem nomenclatura de acordo com 3 parâmetros. Então, se eles não são ramificados, gente, a gente está falando ali do nome da cadeia principal. O que a gente põe? Ó, o prefixo, que indica o número de carbonos, o infixo e o sufixo, que é ou an, ou en, ou in. Ok? Então, ó, o que é o prefixo? É o número de carbonos. Então, ó, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, hept, oct, non, dec, 1 dec, dodec, tridec, tetradec, pentadec. O que é o infixo? Ó, é o que leva em conta os tipos de ligação. Então, se a ligação, se só tiver ligação simples, é o an. Se só tiver dupla, em. Tripla, in. 2 duplas, a de en. 2 triplas, a de in. Um sufixo que depende do tipo de função a qual pertence o composto orgânico.
No caso dos hidrocarbonetos, todos terminam com O. Então, ó, vamos ver o primeiro exemplo. Olha, são 5 carbonos. Então, é o pente. Só ligação simples. An e o sufixo O, pentano. Aqui tem uma dupla. Olha, são 3 carbonos. Então, é prop. Tem a dupla? Então, é en. Termina com O. Então, é o propeno. Aí, ó, vamos lá. Os alcanos ou parafinas são compostos orgânicos pertencentes à função dos hidrocarbonetos alifáticos saturados. Quem lembra aí o que é alifático? Alifático é um hidrocarboneto que não tem o anel benzênico, então ele não é aromático, tá? Alifático é o contrário de não aromático. Pode ser alifático o aberto e o fechado. Aromático, não. Aqueles de cadeia aberta que contêm apenas simples ligações entre os átomos de carbono. Porque ele falou aqui, ó, saturados, tá vendo? Deles forma-se o petróleo, bem como seus derivados, a gasolina, o gás de cozinha, o óleo diesel. Nas indústrias petroquímicas, servem como matéria-prima na fabricação de diversos materiais, como plásticos, fibras têxteis, tintas e borrachas sintéticas. Agora, os alcenos, que podem ser chamados também de alquenos ou olfinas ou olefinas, também pode ser. Alcenos, também chamados de alquenos ou olefinas, são compostos orgânicos da função hidrocarboneto. Possuem cadeia alifática insaturada. Olha, por que insaturada? Porque tem uma dupla entre os carbonos. Olefina vem do latim óleo mais afinidade. Portanto, compostos dos alquenos possuem alta reatividade com substâncias oleosas. Dá-se nome ao alceno com base no carbono de menor número entre os 2 átomos que constituem a dupla ligação. É o que eu falei com vocês. Ó, nesse caso aqui, a dupla está entre o 3 e o 4. Então, eu vou usar o carbono de menor número. Tá? Antigamente, representava-se a numeração referente à dupla com o algarismo arábico, antecedendo o nome do composto e separado por hífen. Volta aqui embaixo, ó. Buteno. Antigamente a gente dava o nome assim, buteno. Aí, ó, atualmente, de acordo com a EUPAC, ela é representada usando-se hífens, dispondo o número da insaturação entre o prefixo e o infixo. Então, agora a gente usa o quê? But-1-N. Igual eu falei com vocês, ó. 4 carbonos. No carbono 1 eu tenho uma dupla ligação. Nesse caso aqui, ó, a dupla está entre o carbono 2 e o 3. Então, ele vai ser o but-2-N. Ok? Aí, se o seu hidrocarboneto é ramificado, olha lá. Primeiramente, é necessário escolher a cadeia principal, que deve ter as seguintes características, ó. Englobar o maior número de insaturações. Então, a dupla ou a tripla tem que estar dentro da cadeia principal. E possuir a sequência mais longa de átomos de carbono ligados entre si. Depois de escolhida a cadeia principal, é preciso numerá-la, pois será necessário indicar de qual carbono está saindo a ramificação. Para aprender a nomenclatura das ramificações, depois vocês vão ler esse texto aqui, ó, que eu vou mandar para vocês. Assim, a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados de cadeia aberta segue a seguinte ordem, olha lá. Primeiro vem a ramificação em ordem alfabética e com o número do carbono da cadeia principal. O prefixo, se tiver insaturação, você vai colocar o en ou o in, né?
E por último, o sufixo, que é quem? O O. Caso exista mais de uma ramificação, as regras são as seguintes. Então, ó, se existir duas ou mais ramificações iguais, elas são indicadas com o di, o tri e o tetra. Olha esse caso aqui, olha. A cadeia principal é essa. Você tem um metil aqui, um metil aqui e um metil aqui. Então, você vai juntar eles, ó. No carbono 2, ó, eu tenho 2, 2, 4, trimetil. A cadeia principal chama-se pentano. Nesse caso aqui, eu tenho só um metil, olha. Só que eu sou obrigada a começar a numerar minha cadeia do lado de cá, olha. Porque a dupla está mais próxima da direita que da esquerda. Então, a minha ramificação, ó, 1, 2, 3, 4. Está no carbono 4. Então, 4 metil. Ó, na verdade, não é 2 penteno. Seria o quê? Pente 2 eno, de acordo com a nomenclatura nova. Tá? Então, gente, olha só. Parece que as regras são complicadas, mas vocês já estão acostumados a aplicar, porque a gente já vem fazendo exercícios aplicando essas regrinhas. Se vocês tiverem dúvida, volta, olha nas regrinhas, tá? E se não conseguirem fazer alguma coisa, entre em contato comigo. Outra coisa importante que eu quero pedir para vocês. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, faz favor de ir lá, se inscrever e ativar o sininho, para vocês não perderem nenhuma aula. Toda vez que eu postar uma aula, vocês vão ser avisados. Eu preciso que vocês façam isso, tá? Para a gente poder acompanhar tudo juntinho. Combinado? Qualquer dúvida, me chama que eu tô aqui de plantão. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.